Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Quem estiver aqui pela primeira vez ou quem estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, o conteúdo de hoje é uma pergunta frequente aqui no meu perfil. Então, para você do YouTube, para você do Instagram, eu vou pedir para colocarem a pergunta em algum lugar aqui da tela, tá bom? A pergunta foi feita por um dos meus seguidores dentro do Instagram, tá? É uma pergunta, como eu disse agora, extremamente frequente. Direto nos perguntam, né? Me mandam no privado. Frater, por que alguns trabalhos, algumas demandas, alguns trabalhos de ataque, algum tipo de feitiçaria parecem não atuar sobre a vida, né, de pessoas públicas, de figuras amadas popularmente? Por alguns, claro, né? Porque já que estão fazendo demanda, deve ser odiado por outros, obviamente. Mas é uma pergunta que realmente ela exige um pouquinho mais de cautela e um pouquinho mais de cuidado para explicar. Eu poderia ter respondido ao Léo aí no caso, no story, mas o story eu tenho 15 segundos, então vamos responder por aqui, tá? Eu vou tentar em linhas gerais ser o mais breve possível, então me perdoe caso algum dos pontos eu tenha que passar por cima rapidamente. A primeira coisa que nós vamos ouvir, né, dentro da tradição oculta, dentro do ocultismo ocidental ou o ocultismo oriental também, vai ser sobre a constituição do homem. Tá? Então, como assim a constituição do homem? A primeira das coisas é que todas as filosofias, doutrinas, né, filosofias místicas, elas apontam que o homem não é apenas esse corpo físico e que ele é composto por demais corpos invisíveis a olho nu e que vibram em outra dimensão, em outra intensidade. Independente da sua crença ou não, você vai ver que as grandes religiões parecem ter dividido o homem ou como trino ou como hepta. Você vai ver, por exemplo, que nós temos aí algumas né, segmentos dividindo o homem como corpo, alma e espírito. Outras como corpo físico, perispírito e outros corpos. E nós vamos ver, por exemplo, se eu não me engano, o caso da própria Blavatsky, né, dentro da teosofia, dividindo o homem em inúmeros corpos lá, tá? Então nós vamos ver corpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico e átmico. Falar de cada um desses levaria um outro vídeo, um outro tema, né? E talvez até um curso sobre como desenvolver, trabalhar, do que se alimenta, do que não se alimenta esses corpos. Mas o que nos interessa aqui? A primeira coisa é a constituição do homem, né? Que é ora visível, que é o que você está podendo ver, e ora invisível, entende? Então, por que essa parte invisível eu chamei a atenção nesse vídeo aqui? Tem uma coisa muito interessante, antes de chegar no porquê que algumas demandas, porquê que alguns trabalhos parecem não chegar no alvo ou não derrubar como se espera, tá? A primeira coisa é nós entendermos como funciona o aspecto da magia, da feitiçaria. O próprio Crowley no Liberaba, ele deixa muito claro, tá? Dentro dos trabalhos dele, que o trabalho do Crowley nunca é no mundo físico. O cerimonial é no físico, ok? Mas a ideia do mago é sempre adensar o espírito na matéria. Nós fazemos isso ao pegarmos uma força divina e carregar ela num talismã. Ao consagrar, nós vamos sempre estar fazendo algo desse tipo, dando força à forma, eletricidade a uma lâmpada elétrica, que aí ela vai funcionar. Ok, já aconteceu com você ou já ouviu alguma coisa do tipo? Tá um dia ensolarado, né? Aí uma pessoa mais idosa, alguém mais assim do campo, olha para o céu e fala, vai chover e vai chover forte, né? E você também pode notar às vezes que o voo dos pássaros para um lado, para o outro, né, parecem, né, estar sabendo, pressentindo de alguma forma que algo vai acontecer ali, uma chuva forte no caso. Acontece que os pássaros, né, cientificamente falando, parecem ter um sensor de umidade, de baixa de pressão e parecem meio que saber que algo está vindo naquela direção.
Ok. Já o homem do campo, ele vê aquele sol que nós falamos aqui, um sol ardido, ele normalmente identifica que este sol é aquele sol que no decorrer do dia, no fim da tarde, vem uma chuva muito forte. Qual que é a parte mais interessante sobre isso? A primeira das coisas, a olho nu, você não nota nada. As gotículas de água estão ali. Entretanto, conforme elas vão se aproximando, elas vão se coagulando até se transformar em nuvens carregadas e aí vem a tempestade. Olha que interessante, 2, 3 horas antes, ao olhar o céu, tá perfeito, você não vê nada. Mas existe uma densidade, uma atmosfera preparada para isso acontecer. O mesmo eu expliquei inúmeras vezes por aqui, que alguns trabalhos, infelizmente ou felizmente, para quem manda no caso, né, eles trabalham como se fosse assim. Nesse momento, né, você tá aí me assistindo, tá saudável, mas você não consegue saber se existe alguma célula potencial ou que já está em funcionamento que está, infelizmente, aí desenvolvendo um câncer. Talvez você vá descobrir isso daí daqui 2 anos, talvez daqui 3, talvez daqui 6 meses. Quando muito as pessoas vão ao médico porque começam a sentir incômodo, sentir dores. E aí já aconteceu, ou já está extremamente avançado. Então por que você está falando isso, Magog? Muito simples, porque muitas vezes os trabalhos são feitos e aquilo vai se coagulando. A olho nu, nada é visto ainda. O resultado final que nós tanto queremos, a nossa ansiedade, isso é normal. Quem a gente ficar te falando, o problema é a ansiedade. Sim, é realmente uma trava, mas é da natureza humana, né? Ficar naquela ansiedade, naquela busca pelo resultado, ok? Então, muitas vezes nós não enxergamos isso no primeiro momento. Então, dificilmente você vai olhar para o céu, né? Vai ver o sol lá e vai falar, tem chuva vindo aí. Se você não for o visionário, o mago, o oraculista, o sensível, o médium. Entendeu que interessante? Vamos voltar agora, né, para a pessoa de figura pública. Quem mais figura pública que você conhece? Vamos esquecer aí a pergunta do Léo, que foi literalmente sobre o Bolsonaro, propriamente dito. Vamos pensar em figuras públicas como, por exemplo, o próprio Michael Jackson. Poxa, é um cara que foi amado por muita gente. Um cara que pessoas devotavam a ele, né, sua vida, comprando seus discos, adorando ele como pessoa. Feliz ou infelizmente, quando veio à tona determinados escândalos, né, com relação à questão de pedofilia, que, né, aparentemente eu não estou aqui para dizer o que é, o que não é, se foi ou não foi, até porque eu não acompanhei de fato a resolução desses tipos de processos, ok? Da situação lá. Mas o fato é que quando isso veio à tona, levanta-se na multidão uma força descontrolada de ódio, de fúria, de raiva, e não é incomum, agora que eu estou citando, vocês perceberão isso em várias pessoas, que ao você observar esta figura pública, você perceber que ela fica altamente abatida. Sabe aquela imagem de um ser adorado, de vitalidade, de vigor, de força? Você vê que aquilo é deprimido, que a pessoa parece envelhecer mais rápido, a pessoa mostra-se publicamente, mas você vê que ela transparece. Pessoal, desculpa esse moto. Moto é pra isso aí, é moto e cachorro. Daqui a pouco os meus latem, ok? Por fim, não é incomum vocês notarem isso. Se vocês pegarem, né, façam o teste, o que eu vou falar aqui agora. Peguem a foto de um presidente quando começa e quando ele sai. Façam isso com o Barack Obama. Eu desafio vocês, coloquem um antes e o depois, o antes do mandato e depois do mandato. Coloquem a figura do próprio Bolsonaro, que é o caso aqui em especial, né? Coloquem ele no começo e ele nesse momento. O que acontece com nós, magistas, né, bruxos, feiticeiros e toda essa gama, né, de praticantes da espiritualidade, é que talvez num primeiro momento não se enxergue o resultado final que se quer, né, no caso, quando se faz aí magias de destruição e tudo mais. Mas um dos motivos que também tem que ser citado é que a pessoa está coberta por uma aura
onde é alimentada, onde é fortalecida através dos adoradores, através de milhões de pessoas que também amam a figura. E esse é o ponto fundamental que a gente tem que lembrar aqui. Ou seja, existe um escudo, ainda que invisível, como nós falamos, que segura muito dessas porradas aí, muito desse ataque, né, que é feito a essas figuras aí. Mas não é incomum vocês notarem que toda figura pública tem o seu pico, e quando você tenta derrubar ela aqui, ela parece não sentir nada, ela é invencível. Mas a partir do momento que começa a surgir determinados inimigos, determinadas informações que quebram aquela figura na visão popular, o que nós chamamos, depois eu vou pedir para colocar aqui, iconoclastas, ou seja, aqueles destruidores de ícones populares ou histórias que se contam sobre um mito que na verdade nunca existiu. A hora que quebra aquele santo de barro, pronto, falei a linguagem do povo brasileiro. Quando você quebra aquele santo de barro, aquela proteção é diminuída e todo aquele outro lado que estava ali o tempo todo para gerar aquela tempestade, pum, cai igual uma marreta em cima da pessoa. E é por isso que nós vamos ver figuras que de repente fazem assim, ó, pum. E aí, talvez pela pressão popular, talvez pelo ódio popular, talvez por essas forças psíquicas que também carregam, ainda que não direcionadas, né, porque não é um trabalho, mas a intenção da pessoa comum de que a outra pessoa se dê muito mal, elas parecem que naquele momento em que a pessoa cai, prum, elas amontoam, né? Ou elas realmente colocam para baixo. E aí você vê excesso de doença, você vê pessoas aí despertando determinadas doenças, muitas de caráter psicológico muitas vezes. Você vai ver pessoas que têm aí, que acabam se suicidando, né? Então não é incomum isso dentro dos ídolos sociais. E aí eu falei de uma pessoa de figura pública, mas vocês vão ver isso na música, no cinema, na dança e em todos os outros lugares. Tudo que eu falei aqui para vocês é fruto de anos observando essas características. Não é a primeira vez que eu recebo uma pergunta desse tipo, não é a primeira vez que eu mesmo me fiz essas perguntas. Por que que uma pessoa lá, um deputado, um não sei quem, é tão odiado? O cara, pô, roubou merenda, fez isso, fez aquilo. Pô, por que que esse cara não cai? Porque muitas vezes, e hoje eu compreendo dessa maneira, aquela ideia nossa de aura, né? Muitas vezes essa pessoa ela também é amada por milhões de eleitores, ela é amada por milhões de fãs. Então, enquanto isso ocorre como objeto de adoração, aquele falso santo, aquele falso Deus não cai. Entende? Então, isso é importante que, né, pro Léo aí, para todos que estão assistindo, possam compreender. Ok? Eu também, junto com tudo isso, vou dar uma dica para vocês de 3 livros onde vocês podem aprofundar um pouco mais sobre essa matéria, tá bom? O livro Autodefesa Psíquica, da Dion Fortune, é um livro fantástico, né? Um livro fantástico para você entender um pouco de psiquismo, de ataques e coisa do tipo, tá? Você pode ler também o Ataque e Defesa Astral, do Marcelo Ramos Mota, que foi um ocultista telêmico brasileiro, né? Excelente. Muita gente vai te falar, pô, é uma cópia, parece muito o trabalho da Dion Fortune. Realmente. Tá? Gosto do trabalho do Mota, mas é um trabalho que você vê ali que ele bebeu demais da fonte ali e acabou, né, colocando de uma maneira muito parecida. E esse livro aqui da Melita Denning e do Osborne Phillips, tá? Então, para quem aí quiser se aprofundar, o Guia Prático de Autodefesa Psíquica. E uma coisa bem interessante é que ele vai te falar dos sintomas de um ataque mágico, né? Eles colocam uma coisa bem interessante, também beberam na Dion Fortune, onde eles falam que a pessoa começa a aparecer, sabe aquela sensação de que vou gripar, estou com gripe, sabe como se tivesse incubado dentro do teu corpo ali, o vírus estivesse começando a lutar com a tua imunidade? É mais ou menos uma das sensações de estar sofrendo um ataque. E não é incomum você pegar essas figuras e elas contarem que não tem noites de sono tranquila, desenvolvem síndrome do pânico, desenvolve crise de ansiedade e N coisas que nós hoje entendemos de um jeito melhor. Pessoal,
O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava e eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais questões, mais perguntas para colocar aí embaixo, coloca nos comentários, fala se você gostou do vídeo. Compartilha se você acha que alguém pode achar interessante esse vídeo aqui. Lembrando que eu falei da constituição do homem, né? Olhem o barulho, gente, é o horário também. Eu falei um pouco da constituição do homem como um todo, mas nós também poderíamos falar dos chakras, poderíamos falar de determinados pontos de poder, onde a constituição, a parte da fisiologia oculta do homem, ou anatomia oculta do homem, tudo vem à tona quando se fala de trabalhos mágicos, trabalhos espirituais, demandas, né? Lembrando que uma pessoa, inclusive saudável fisicamente, né? Ela tende a ter uma mente mais sã, tá ok? Então isso vai te proteger contra muitas enfermidades e contra vírus astrais, vamos chamar assim, tá? E meio que de relance eu acabei soltando, tá ok, beleza? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Amor é a lei, amor sob vontade.